Fala, turma do sétimo, de boa com vocês? Então, eu estou fazendo esse vídeo para comentar as respostas das atividades complementares da primeira semana do PET 1, tá? Então, vamos lá. Número 1. Observe a imagem e descreva o que torna uma substância simples diferente da substância composta. Então, o que a gente tem que entender primeiro? A matéria é tudo que a gente vê e o que a gente não vê, né? Tudo que a gente sente é matéria. Então, o ar é matéria, o vento é matéria, a chuva é matéria, nós somos matérias, né? E todas as matérias são formadas por átomos, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho átomos iguais formando aquela matéria, eu falo que eu tenho uma substância simples. E se eu tenho átomos diferentes formando aquela matéria, eu tenho substância composta. Mas aí pode ficar a dúvida, o que é uma substância? Então, substância é a matéria que é formada por um único tipo de molécula, tá? Mesmo sendo substância composta ou simples, eu só tenho um tipo de molécula, tá? Então, o que torna diferente uma substância simples de uma substância composta? A substância simples, todos os átomos que formam essas moléculas são iguais. E na substância composta, todos os átomos que formam a substância são diferentes, que formam as moléculas, quer dizer. Tá? Então, a gente pode dar como resposta que substâncias compostas, as suas moléculas são formadas por mais de um tipo de átomo, e substâncias simples, as suas moléculas são formadas por apenas um tipo de átomo. Ok? Vamos para o número 2. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Então, o componente 1 aí é óleo, água e gelo. O componente do 2, água gaseificada e gelo. Componente do 3, água salgada, gelo, óleo e granito. Tá? Então, o que são fases? Quando você pega um copo d'água e tira uma foto da água, né, que está ali dentro do copo, se você fatiar toda essa foto, você vai ver que todas as fatias são iguais. Agora, se você pegar uma água com óleo ou água com gelo e tirar uma foto e fatiar, você vai ver que tem fatias diferentes. Tá? Então, a gente fala que fase é toda a extensão que é igual. Tá? Então, se eu pegar aqui, igual no vasilhame 1 aí, se você pegar a parte azul, se você olhar, tirasse uma foto e fatiasse só a parte azul, todas as fatias seriam azuis. Se você fatiar a parte amarela, se você tirar uma foto da parte amarela e fatiar a parte amarela, todas as fatias são amarelas. Agora, se você tirar uma foto do todo e fatiar, você vai ver que eu tenho fatias azuis, fatias brancas, onde está o gelo, e as fatias amarelas, onde está o óleo. Então, ali eu tenho uma mistura, né? Porque eu tenho várias substâncias, então eu tenho uma mistura que existe nessa mistura mais de uma fase. Tá? Então, no recipiente 1, eu tenho dois componentes, que é a água e o óleo. Tá? Por que o gelo não é considerado um componente? Porque ele é água sólida. Tá? Por isso, então, água líquida e água sólida é um componente só. Então, no primeiro frasco, eu tenho óleo e água e gelo. Então, eu tenho três fases. Na segunda, eu tenho água gaseificada e gelo. Tá? Eu tenho, então, três fases. Porque o gás, ele é uma fase, tá? A gente vê aquelas bolinhas de gás subindo, então aquilo é uma fase. O gelo é outra fase, que eu já havia falado, e a água, então, é outra fase. Então, eu tenho três fases. E no último, eu tenho o granito, é uma fase sólida, tá? A água líquida é outra fase. A água sólida, que é o gelo, é outra fase. E o óleo é outra fase. Então, a gente tem aqui a letra B como resposta, ok? Então, nesse exercício, a letra B é a resposta. Vou marcar aqui, ó. Então, a gente tem A, B, C, D e E, né? Então, a resposta correta é a letra B, ok?
Beleza? Vamos para a próxima aí. Gente, vamos para 3 então. Eu quero que vocês observem que aí está escrito errado, tá? Não são substâncias, são misturas, tá? Então, dê 2 exemplos de misturas homogêneas e heterogêneas do nosso dia a dia, ok? Então, 2 substâncias homogêneas do nosso dia a dia é a água que a gente bebe, né? Que é a água potável, é uma mistura homogênea, tá? E outra mistura homogênea é a água doce, né? Quando você vai fazer o café ali, você mistura a água e o açúcar, então é uma mistura homogênea, tá? Agora, misturas heterogêneas no nosso dia a dia é o próprio copo, né? Se você considerar ali a água e o ar, você tem uma mistura. Ô Chico, sai fora, Chico, você está atrapalhando aqui eu falar com os meninos. O próprio copo, né? Se você tampasse o copo, você teria água e aquele pedacinho ali que não está preenchido de água é ar. Então você tem uma mistura heterogênea, porque a água é uma fase e o ar é outra fase. Né? Ou então a própria água gaseificada, né? Que a gente compra lá na padaria para matar a sede. Outro exemplo seria quando você está lavando um prato, né? Quando você joga a água lá num prato que você colocou uma fritura, aí você vai ver ali que a água não mistura com óleo, né? Então você vai ter ali água e óleo. Então são misturas heterogêneas, né? O leite, embora a gente a olho nu, né? Sem um aparelho, né? Que a gente fala a olho nu é porque está sem aparelho. A gente acha que o leite é uma mistura homogênea, mas na verdade ele é uma mistura heterogênea. Então o leite que a gente bebe é uma mistura heterogênea, porque ali tem gordura, tem proteínas, tem várias substâncias ali dentro, tá? E o sangue nosso também é uma é uma mistura heterogênea, né? Que a gente tem a parte líquida, que é o plasma, e a parte sólida, que são os elementos figurados, ok? Por último agora, considere o seguinte sistema.